E hoje eu já levanto a questão: quem é que não tem aquele amigo chato que fica defendendo coisas estúpidas na internet? Eu não quero ter o direito de me defender, o Estado já tem essa obrigação. Talvez você seja o amigo chato, mas enfim, a série de hoje é para pegar as suas discussões com essas pessoas e colocá-las aqui no canal, para que a gente possa analisar os pontos que você errou e também o argumento que foi feito contra você. Então, sem mais explicações, eu vou mostrar para vocês como vai funcionar e vocês vão entender melhor. O primeiro inscrito que mandou começou com a seguinte frase: sou inscrito, poderia me ajudar em uma coisa? Eu e meu primo começamos a conversar sobre anarcocapitalismo e ele me fez uma pergunta que me travou. Nossa, o primo dele deve ser um gênio. Vamos à pergunta do primo. Imagine que a Amazon despede 3.000. Numa vila, 200 pessoas faziam parte daqueles 3.000. O seu Zé precisa vender seu pão. Me fala, de onde essas pessoas vão tirar dinheiro para comprar o pão ou comprar qualquer outra coisa? Como o anarcocapitalismo vai resolver isso? Como o anarcocapitalismo vai resolver isso, BH? Me salve do meu primo inteligente. Então beleza, vamos à resposta da sua pergunta. Como que os problemas são resolvidos dentro da sociedade? Não importa se existe um Estado grande ou pequeno, um liberalismo ou um anarcocapitalismo. São as pessoas que vão resolver os problemas. E acontece que quando você está em um sistema de mais liberdade econômica, existem menos barreiras do Estado para que esses problemas sejam resolvidos. Eu peguei aqui uma lista para te dar de exemplo, que é o ranking do Banco Mundial de facilidade para se fazer negócio. E nesse ranking o Brasil está na posição número 125. Sabe o que isso quer dizer? Que existem 125 outros lugares do mundo que é mais fácil de se gerar empregos, criar empresas e contratar pessoas do que o Brasil. Bom, vamos ver para onde que eu posso levar a minha empresa e gerar empregos. Brasil. Posição número 125, burocracia alta, Estado forte, impostos elevados. Não vai ser para lá que eu vou. Então só aí você já percebe que um país ou uma região com liberdade econômica, ou melhor, com o anarcocapitalismo, estaria no mínimo 125 posições acima do Brasil. Então seria muito mais fácil para essas pessoas demitidas conseguirem um emprego, porque as empresas teriam uma prosperidade muito maior dentro dessa região. Mas como essa pergunta ficou meio mal formulada, eu falei o seguinte: reformula essa pergunta aí que eu respondo, porque não tá fazendo muito sentido. Ele falou: ok, como o anarcocapitalismo pode ajudar no desemprego em massa? Basicamente isso. Tá, vou pegar a sua pro vídeo. Aí ele falou: ok, mano, tô tremendo, o cara viu meu comentário. Um abraço aí pra você. Mas enfim, como o anarcocapitalismo pode ajudar no desemprego em massa? O desemprego só acontece hoje em dia porque existem barreiras de contratação de funcionários. As pessoas que não são contratadas hoje em dia, não são contratadas porque não existem empresas suficientes, porque as pessoas não conseguem abrir empresas, ou porque existem demais encargos trabalhistas que aumentam os custos de contratação de um funcionário, como por exemplo o salário mínimo, FGTS e diversas outras barreiras que o Estado inventou. Então quando você vai procurar um emprego, você que recebe o salário mínimo, que seria 1.000 e pouco, você vai ter que custar 2.000 para o empregador, ou seja, o seu custo de contratação aumenta muito, isso diminui as vagas de emprego. Então quanto mais o Estado cria essas barreiras que ele diz ajudar o trabalhador, mais ele também cria o desemprego e impede que os contratantes consigam abrir empresas que arquem com esse alto custo dos funcionários. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? É uma bola de neve, você tem menos empresas e você tem o custo dos trabalhadores aumentado, então você tem uma economia inteira mais fraca, onde é mais difícil o desenvolvimento de novos empregos. Então o anarcocapitalismo, ele retira os problemas para a criação de empregos. É assim que ele resolve esse problema que a gente tem graças ao Estado. Não só graças ao Estado, mas ele é potencializado pelo Estado. Enfim, eu acho que a pergunta já ficou bem respondida. Vamos para a próxima. Essa aqui ela tem uma temática parecida, então por isso que eu escolhi colocar ela aqui no segundo, porque já levanta a bola do que eu expliquei para responder esse outro inscrito. Mandei uma redação do Enem para o meu professor corrigir, redação na qual o tema era a dificuldade dos jovens diante das novas configurações do mercado de trabalho. Decidi então atacar o salário mínimo. Não ganhei nota. Enfim, daí ele mandou o print do e-mail que o professor mandou para ele, então vamos ver esse e-mail que tá bem engraçado. E trágico, né? Oi, eu vou ter que censurar o nome, né? Prometi que eu ia fazer isso. Segue seu texto aqui, está sem nota, apenas com a correção gramatical. Como teu argumento principal ataca o salário mínimo e propõe que ele seja extinto na intervenção, decidi não atribuir nota.
Como sabes, a proposta de intervenção deve sempre respeitar os direitos humanos, e propor a extinção do salário mínimo fere não só esses princípios, mas também a Constituição. O salário mínimo, hoje em 1039, deve atender às necessidades mais básicas do cidadão e é o menor valor que alguém pode receber pela venda de sua força de trabalho. Se formos comparar esse salário com os gastos que temos, logo vemos que ele já é bastante baixo. Propor que alguém receba ainda menos que isso também é, de certa forma, aceitar que pessoas vivam em condições de miséria, só que legalmente. Então, 1039 é o mínimo para uma pessoa viver bem. Temos que colocar uma barreira de mercado em 1039 e quem produz menos que isso nem merece ser contratado. 12 milhões de desempregados recebendo R$0 por mês. Nós somos uma piada pra você? Então, se você não está entendendo, quando você faz uma redação do Enem, o último parágrafo, a conclusão, pede uma intervenção para que se melhore o problema proposto. E a intervenção do nosso amigo foi simplesmente a não intervenção do Estado na questão do salário. Então o professor continua. De qualquer forma, entendo a lógica do teu argumento ao comparar os gastos entre humanos e máquinas. Meu Deus, o que esse cara falou? Mas uma proposta como essa seria desqualificada pelo Enem, justamente por atentar contra os direitos humanos e a Constituição. Por isso, conversei com o... Que isso? E achamos melhor te pedir para reescrever esse texto, repensando o argumento principal e a proposta interventiva. Em outras palavras, por favor, faça uma proposta socialista que destrua a economia. Aí você terá o seu 10 garantido. Espero que não fiques chateado e entendas o motivo, tá bem? Sem estresse. Abração! Então, o seu professor não entende absolutamente nada de economia e ele acha que pelo simples fato dele achar que esse salário é pequeno, as pessoas não devem receber menos que isso. Só que o que ele não entende é que o salário mínimo na real é zero. E se uma pessoa produz menos que esse 1039, que ele considera o mínimo, ela não será contratada pelo mercado de trabalho. E aí, cara, será que você consegue me arrumar um emprego aí na sua empresa? Eu não tenho muita experiência, mas todo mundo começa de algum lugar, né? Beleza, cara, eu vou avaliar o seu currículo e retorno pra você. Bom, esse cara não tem muita experiência, então eu posso pagar uns R$900 pra ele. Porém, como existe a lei do salário mínimo de R$1.039 mais os encargos trabalhistas, ele vai acabar me custando uns R$1.600. Então eu não consigo contratar esse cara sem ter prejuízo. Alguém vai ficar sem o primeiro emprego. Ela irá para informalidade, vai ser contratada, sei lá. Um exemplo que eu adoro dar. Nossa, mas por que será que não me contratam só porque eu não tenho experiência? Onde é que será que eu vou conseguir um emprego? Chega mais aí, menor, aqui tem trampo pra você. Viu a polícia, estoura o foguete, é isso aí, mano. Fim do mês dividimos ganho. Foi mal, galera, eu não sei falar igual Noia. Então você joga as pessoas para informalidade, porque você não deixa que as empresas contratem as pessoas. Você retira os primeiros degraus da escada. E esse jovem, ele não consegue o primeiro emprego dele para no futuro ganhar mais. E é uma falácia de que as empresas pagariam sempre menos que o salário mínimo caso não tivesse o salário mínimo. Porque hoje em dia as pessoas já recebem mais que o salário mínimo em muitos casos. Então a única questão aqui é que as pessoas que produzem menos que o salário mínimo ficam desempregadas. E é isso que o seu professor não entendeu. Aí eu fiz uma resposta para ele, eu vou ler para vocês também. Pelo jeito, o seu professor tem fixo na mente dele que o salário mínimo é uma coisa boa. Não sei o que você escreveu, mas seria legal explicar por que a existência dessa regra retira os primeiros degraus da evolução de salário dos pobres. É uma lei que afeta principalmente quem produz abaixo desses 1039. Mais encargos, então tem mais esse problema, os encargos trabalhistas que fazem com que o funcionário custe o dobro do que ele recebe de salário. Então a pessoa tem que produzir 2.000 conto para ter um emprego. Você está simplesmente proibindo o pobre de ter um emprego, é isso que é o salário mínimo. Não é dar mais dinheiro pro pobre, porque isso não acontece. Quando você entende o mecanismo de mercado dentro dos negócios, você percebe que isso nunca vai acontecer. Mas então, prosseguindo. Essas pessoas que produzem abaixo desses 1039 mais encargos estão fadadas ao desemprego ou informalidade. Aí eu completei. O seu professor não tem conhecimento nenhum sobre economia, o que é bem comum nos dias de hoje, infelizmente. Mas pelo menos ele foi simpático e pareceu uma boa pessoa, porque apesar de ser um desconhecimento da parte dele, ele realmente acredita no que ele tá falando e ele foi bem educado. Então também não tem por que crucificar o cara, todo mundo já acreditou em alguma idiotice. Aí eu falei, valeu pelo print, acho que vou usar. Aí ele falou aqui mais algumas coisas, mas enfim. Ele foi roubado e não conseguiu me mandar a redação. Ó, mais um problema aí do Estado, né?
Só os bandidos têm armas, então eles não têm medo de assaltar. Mas enfim, vamos para a próxima conversa. Então, como a gravação ficou muito longa, mais de 20 minutos, eu pensei que isso pode render 2 vídeos, e não um vídeo de 20 minutos que fica muito cansativo e a maioria das pessoas não assiste até o final. Então eu vou separar em 2 partes. Fora que isso é uma série nova, eu não sei se vocês vão gostar desse vídeo, então eu vou analisar o feedback para aí saber se eu edito a parte 2, se vale a pena fazer isso. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aquele like, compartilha para ter bastante visualização, e se tiver bastante visualização eu faço o resto. Se não tiver, significa que não gostaram, então eu não faço.